que o Senhor trouxe ao nosso coração para hoje à noite se encontra lá em Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. Na verdade, por esses dias, essa palavra ela tem balanceado meu coração, o capítulo todo, mas eu quero trazer para nós a partir do 13, que vai nos dizer assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que se havia acontecido. Enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto vocês caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram estes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram também ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que eles fossem a mais diante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findado. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou-lhe o pão, deu graças, partindo-o, deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. E perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E como eu sempre gosto de dizer aqui, né, e onde o Senhor tem me dado essa oportunidade, o Senhor sempre traz um título referente àquilo que ele quer falar sobre a palavra dele. E o que o Senhor trouxe ao meu coração foi: ficai onde Deus te colocou, porque lá tu serás revestido de poder. Louvado seja o nome do Senhor. Eu só repito: fique onde Deus te colocou, porque no lugar que Deus te colocou, Ele mesmo se encarregará, se responsabilizará de lhe encher. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, como nós conhecemos sobre essas passagens, no capítulo 24 de Lucas, vai dar início à ressurreição de Cristo, o caminho de Emaús. Louvado seja Deus. E Jesus aparece aos discípulos. Mas o Senhor traz a menção muito sobre este caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Sobre esses dois, sobre esse percurso
e sobre a aparição de Jesus entre eles. Louvado seja Deus. E de cara, a gente já pode trazer, né, para nós algo muito relativo também, mas de uma eficácia muito grande. Porque aqui no início, onde nós lemos, vai dizer que naquele mesmo dia, ou seja, naquele mesmo dia, ao ser num domingo, aconteceram muitas coisas. Aconteceu que Jesus foi sepultado, aconteceu que Jesus estava no sepulcro, aconteceu que algumas mulheres foram ter naquele sepulcro, e lá elas encontravam o quê? E lá elas desejaram encontrar o quê? Desejaram encontrar o corpo do Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Mas o corpo do Cristo não estava mais ali. Louvado seja o nome do Senhor. E é muito lindo quando a gente vai entender e vai reconhecer onde quando aquelas mulheres estavam à busca daquele corpo para fazer, mediante a lei, né, embalsamar aquele corpo, que era o corpo de Cristo, e ali elas se deparam, louvado seja Deus. Algumas versões vão dizer que foram anjos, algumas versões dizem que foram seres reluzentes, algumas versões podem até dizer que foi até o próprio, mas que chegaram a elas e perguntaram: por que estás procurando o que está morto? Porque tu estás procurando o que vive entre os mortos. Porque tu estás procurando aquele que já está ao terceiro céus. Aleluia. Porque tu estás procurando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aquele que não vive mais entre nós, mas aquele que reina. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra vai dizer que elas ficaram perplexas com o que elas encontraram naquele lugar. A palavra vai nos dizer que elas ficaram sem entender e sem saber como elas reagiriam. Se nós fôssemos nos atentar e trazer isso para nós, elas ficaram abismadas, porque elas foram lá fazer algo que todas as mulheres elas têm de costume fazer. E não seria anormal não buscar fazer isso com o corpo do Cristo, com o corpo daquele a qual elas seguiam. Mas quando chegaram ali, elas se depararam que não havia mais corpo, mas sim, ele já tinha subido ao terceiros céus, como assim tinha prometido. E quando a gente começa a discorrer nos outros versos, a gente vai entendendo que por causa desses motivos, por causa que as pessoas conseguiram ver tudo o que tinha acontecido com o Senhor andar ali naquele povoado, realizar aqueles milagres, aqueles prodígios, aquelas maravilhas. Todos puderam contemplar tudo aquilo aos seus olhos nus, e eles esperavam que aquilo nunca fosse terminar, né? Trazendo para nós, quando a gente pode observar, quando a gente está vivendo um momento bom, um momento de glória, um momento maravilhoso, a gente teve isso agora, que Glória não queria parar de louvar, porque ele está sentindo a presença do Espírito, ele está em Espírito, ele quer ver o Espírito se movimentando através do louvor, e não tinha desejo de parar. Louvado seja o nome do Senhor. E assim são as pessoas quando estavam andando com Jesus. Nós sabemos que muitas se desviaram, muitas não quiseram ouvir, muitos queriam só os milagres, queriam receber as bênçãos, mas muitos tinham o gosto de andar, admiração de ver aqueles milagres por aí. Mas a palavra vai dizer que dois, louvado seja o nome do Senhor, indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho eles conversavam. No caminho eles ficavam se indagando um ao outro. No caminho eles se questionavam. No caminho eles começavam a conversar sobre os acontecimentos que eles tinham visto. Eu acredito, Glauber, e os demais que estão aqui com a gente, fico imaginando que aqueles dois conversavam naquele caminho, porque foram 11 quilômetros, né? Nessa minha versão vai dizer, na sua Bíblia vai dizer que foram mais do que 2 quilômetros. Na nossa cidade, daqui de onde nós moramos, quando nós chegamos na entrada da praia, para chegar até lá são 2 quilômetros. Então, para nós aqui, 11 quilômetros dá mais de 5 viagens, não é isso? Ida e volta, acho que daria mais, muito tempo num caminho, muito tempo para reconhecer o caminho a qual nós estamos andando, muito tempo num caminho para conversar muitas coisas, muito tempo para que nesse caminho alguém possa aparecer, alguém possa se materializar, muitas coisas, esse percurso pode acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez para você e para mim não aconteça muita coisa, porque nós somos imediatistas, nós vamos de moto, nós vamos de carro, mas naquela época é a pé,
E andando-se de pé, conseguia-se ver nos detalhes do caminho por onde se andava. Eu fico conjecturando, imaginando aqueles dois conversando. Nós não cremos que é o rei de Israel, que ele veio para salvar, porque aconteceu a traição, aquele julgamento, aquele açoite, aquela coroa de espinho, andando naquela dolorosa, aquele calvário, aquela crucificação, até o ponto de sepultamento. E ali nós podemos ver essa palavra. E eles ficaram frutos o nome do Senhor. Nós podemos entender que naquele momento eles ficaram tão entristecidos que a própria palavra vai dizer que no 17 eles o que vocês estão discutindo enquanto vocês caminham. Eles pararam com os rostos entristecidos. Ou seja, tão tristes, eles ficaram tão decepcionados pelo que eles achavam, pelo que eles esperavam, pelo que eles queriam, que eles chegaram ao ponto de sair do lugar constituído a outro lugar. E é que a gente traz para nós, nos dias de hoje, a gente traz para nós, muitas das vezes, quando nós estamos passando por alguma situação difícil, nós tomamos decisões precipitadas, louvado seja o nome do Senhor, diante das nossas emoções. Aqui, diante de tudo que eles viram, diante de tudo que eles perceberam, diante de tudo que eles achavam com os achismos dele e os nossos, eles se entristeceram de tal forma que eles começaram a sair do lugar que eles estavam. Eles começaram a fazer outro percurso, outra viagem, outra direção, outro caminho. Aleluia, louvado seja Deus. Mas eu glorifico a Deus por estas coisas, porque quando nós estamos entristecidos, quando nós estamos abalados, quando nós estamos muitas vezes decepcionados por alguma coisa, por alguma circunstância, por algumas pessoas, Deus ele se encarrega de nos trazer de volta, de nos colocar no caminho, de nos fazer entender: este é o teu lugar, é aqui que eu vou te constituir, é aqui que eu vou te encher, é aqui que eu vou te usar, é aqui que eu vou fazer sobre a sua vida. E aqui não é nada mais o Senhor se esperando para nós. Se Deus te colocou, estás ficai. Ficar em Jerusalém, porque é em Jerusalém que o Senhor dos altos céus vai te encher de poder. É de lá que ele vai apresentar a você a promessa do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós vamos ler o verso 48 do próprio capítulo que nós estamos vendo aqui, que é o 24 de Lucas, vai dizer assim: vocês são minhas testemunhas dessas coisas. Ei, Glaube, ei, povo que está aqui na live, vocês já viram muitas coisas, já passaram muitas coisas, estão sobrevivendo, não estão vivendo muitas coisas para que você saia do caminho, para que você saia do lugar, para que você saia da onde Deus te colocou. Então ele vai dizer para nós aqui: vocês são minhas testemunhas. Você é testemunha do que o Senhor é capaz de fazer sobre a sua vida. Você tem sido testemunha do que Deus já realizou, do que Deus está realizando, do que Deus irá realizar sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu ministério. Louvado seja o nome do Senhor. E no verso 29 ele vai dizer assim: eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fique na cidade de Jerusalém até vocês serem revestidos de poder dos altos céus. Não é em qualquer lugar, não é em qualquer caminho, não é em qualquer pessoa. É no lugar certo, é na hora certa, no momento certo, naquilo e naquele que Deus permitiu você ficar. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes, quando nós estamos passando por esses momentos, nós ficamos dessa forma, entristecidos, não ouvimos a voz do Senhor, não reconhecemos o Senhor. Se o Senhor aparece, nós ficamos desapercebidos. Se o Senhor se materializa, muitas vezes nós não damos crédito. E muitas coisas acontecem, porque nosso coração, os nossos olhos, eles estão cheios, eles estão visados de coisas que não têm motivação alguma para que nós permaneçamos naquele lugar. Mas o Senhor vai nos dizer assim, como o Senhor disse para aqueles moços, disse assim: que coisas? Perguntou ele. E eles ainda recrutam que dizem assim: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles: ele era um profeta, poderoso em palavra e em obras, diante de Deus e diante de todo o povo.
E aqui o 21 vai dizer assim: e nós esperávamos que ele era que fosse trazer redenção a Israel. Olha só, queridos, muitas das vezes nós, louvado seja o nome do Senhor, queremos, esperamos que aconteça da forma que a gente queira, que as coisas se realizem do jeito que a gente mentaliza, do jeito que a gente formaliza, louvado seja o nome do Senhor. Mas muitas das vezes nós mesmos é quem fazemos os nossos planos, nós mesmos é quem conduzimos as nossas coisas, né? Como diz a palavra lá em Provérbio, que o coração do homem, ele pode fazer muitos planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então a resposta não está com você, a resposta não é com você, a resposta não é de você, a resposta é daquele que tem toda a verdade, que é a verdade, que nos mostra a verdade e que ainda nos diz, se conheceres a verdade verdadeiramente, tu sereis salvos. Louvado seja o nome do Senhor. E são essas coisas que Deus vai trazendo ao nosso coração. Não é por causa da situação, não é por causa do trajeto, não é por causa do caminho que você vai se desesperar de não querer acreditar que Deus tem um propósito, tem um plano a ser feito e realizado sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui eles começam a dizer, né, que o Senhor foi condenado à morte, o crucificaram, que o sacerdote e as nossas autoridades o entregaram para que ele fosse morto. E hoje é o terceiro dia, desde que tudo isso aconteceu. Ele estava dizendo assim: hoje já é o terceiro dia, hoje já é o domingo, e não aconteceu nada. Né? Ele está lá morto. Por quê? Porque eles não creram. Porque eles verdadeiramente eles não colocaram no seu coração que aquilo tinha que acontecer. Aquela passagem tinha que ser acontecimento naquele dia, para que o Senhor tivesse e viesse ao terceiro dia como ressurreto, como ressuscitado, como Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui muitas das vezes a gente pode entender que Deus, ele vai colocando diante de nós a sua palavra para que nós possamos entender e reconhecer que não se trata de religiosidade, que não se trata apenas com o que a gente está vendo com os nossos olhos, mas de um reconhecimento de quem ele é. Louvado seja o nome do Senhor. E reconhecer que é o Cristo, de não reconhecer que é apenas o homem que faz o milagre, que faz a maravilha, que faz o impossível acontecer aos seus olhos nus, mas crê que aquele que fez tudo isso, ele está sentado ao lado do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui vai nos dizer que dia, desde que tudo isso aconteceu, e eles ainda dizem mais, começam a discorrer e fazendo as suas indagações ao homem a qual estava com eles. E tantas das vezes, né, queridos, nós agimos dessa forma. Ele está conosco, ele está do nosso lado, ele está realizando, ele está fazendo, ele está mostrando, ele está falando, ele se materializa diante dos meus e dos teus olhos, e nós ficamos indagando sem percebê-lo. Porque ele diz assim: estarei convosco até a consumação de tudo isso se acabar, de tudo isso terminar. Então, quer dizer que em todo tempo, em todo momento, em todo instante, ele está conosco, ele é conosco. Mas nós, muitas das vezes, essas coisas têm atraído, têm envolvido, têm permanecido no nosso coração que nós não o enxergamos. Aleluia. E aqui ele vai contar o Senhor. Algumas das mulheres, no verso 22, algumas das mulheres entre nós nos deram um susto. Olha só o que eles dizem. Eles dizem que elas deram um susto neles, contando todas aquelas coisas. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns de nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito. Não o viram. Ele disse: como custam a entender? Aleluia. Que é uma pergunta para mim e você nessa noite. Como é que vocês custam a entender? Como é que vocês demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Aleluia, Jesus. Jesus disse para mim e para você: como é que vocês descreem em mim, de tanto que eu já fiz, de tanto que eu me
revelei, de tanto que eu já falei, de tanto que eu já provei que sou com vocês, de tanto que eu já mostrei que eu sou com vocês, de tanto que eu já fiz prodígios e maravilhas na vida de vocês, na casa de vocês, no ministério de vocês, e vocês descreem quem eu sou. Aleluia, Jesus. E vocês não me reconhecem quando eu falo. Oh, glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E aqui o Senhor pergunta de novo a ele. Não teria eu que passar por todo esse sofrimento para que um dia fosse revelado? Para que um dia pudesse voltar e deixar o Consolador para que ele pudesse administrar vocês? Aleluia. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou o que constava a respeito dele diante de toda a Escritura. E aqui eu fico imaginando o Senhor conversando com aqueles moços, contando toda a história, contando toda a verdade, contando que precisava acontecer tudo aquilo para que ele pudesse ser, para que eles pudessem ver com seus próprios olhos que Cristo, aleluia, voltaria, que ressuscitaria ao terceiro dia, mas era necessário acontecer todas aquelas coisas. E assim eu fico procurando, imaginando que tantas das vezes nós sabemos de tudo isso. Eu louvo a Deus porque nós temos acesso de todas as formas de saber como foi que Cristo viveu, de saber como foi que Cristo se relacionou, de saber como foi que ele foi morto, como ele foi sepultado, mas também saber que ele subiu ao céu, terceiro dia, aleluia, foi, mas deixou um consolador para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui no 28 vai nos dizer assim: ao se aproximar do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que eles com que iam adiante, mas eles insistiram muito com ele. Agora, como se nós pudéssemos fazer alguma coisa por insistência nossa, como se nós dominássemos, como se nós dessemos as regras, como se nós mostrássemos os nossos planos, até mostramos, mas é realizado como ele quer. Louvado seja Deus. E eles insistiram, fica conosco, oh glória, pois a noite já vem, o dia já está quase ficando. Então ele entrou para ficar com eles. Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Porque de tudo que nós necessitamos, de tudo que nós precisamos, é da resposta do Senhor, da presença do Senhor, é que Ele fique conosco. Aleluia, Jesus. E Ele diz que, mesmo que nós sejamos infiéis, Ele continua fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Porque Jesus é aquele que nos alcança, é aquele que chega, mesmo quando nós muitas das vezes nem o chamamos, é aquele que nos encontra, louvado seja o nome do Senhor, porque eu não sei qual caminho que você está seguindo, que você quer seguir, eu não sei qual trajetória que você está percorrendo, eu não sei de que forma você está nesse caminho, mas eu quero te dizer uma coisa, que Jesus sabe, que Jesus me vê, que Jesus me vê. Jesus ele chega de repente, assim como esses estavam conversando, e de repente ele chegou. E muitas das vezes ele nos pergunta o que ele sabe. Jesus ele sabe do que está acontecendo, ele sabe já de todo o nosso trajeto, mas muitas das vezes ele quer ouvir eu e você confessar. Ele quer ouvir da minha da tua boca, porque ele sabe da necessidade que nós temos. Aleluia. E eles só reconheceram o Cristo sofredor, mas eles precisavam reconhecer o Cristo Salvador, o Cristo ressurreto, o Cristo que ao terceiro dia ressuscitou. Eles necessitavam reconhecer quem era Cristo. Aleluia, de verdade. E aqui a parte, o versículo que eu acho mais lindo desse contexto, né, desse momento, é o verso 30, que aqui vai dizer assim: quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu o pão e deu a eles. Então foi com que os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vida deles. Oh, glória! Que coisa linda é reconhecer quando ele partiu o pão, né?
o pão da vida. O pão da vida estava com eles, o pão da vida estava presente, mas ele necessariamente ele tinha que partir o pão, para que quando aquele pão fosse repartido, eles pudessem tomar reconhecimento quem era que estava com ele. Não era um simples homem, não era um homem qualquer, era o Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, e que é assim, que essa noite nós possamos reconhecer quem é este homem que anda conosco, quem é este homem que muitas das vezes nós não enxergamos com os nossos olhos, mas com os nossos olhos espirituais, e nós necessitamos reconhecê-lo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E aqui no verso 32, vai dizer assim: perguntaram-se um ao outro, aleluia, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que é? Eles estão reconhecendo. Poxa, a gente andou com ele, a gente conversou com ele, a gente sabia de todo o trajeto, de toda a história, nós compartilhamos dos sofrimentos, nós vimos muitas coisas, mas por que o nosso coração, enquanto ele nos falava, não nos ardia com a sua presença? Oh, aleluia! Aleluia, Jesus. O Senhor diz para mim, para você assim: por que ainda não arde o teu coração? Por que ainda não queima por mim, pela minha presença, pela minha palavra, pela minha obra, por estar comigo? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra vai dizer que imediatamente, oh glória, que imediatamente eles voltaram para Jerusalém. Porque eles reconheceram quem era a verdade, reconheceram quem era o dono, reconheceram quem era o Cristo, reconheceram que era aquele que andava por qualquer caminho, em qualquer caminho, tão somente para que eles pudessem voltar para o lugar de onde eles nunca deveriam ter saído. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aqui a gente vai observar e perceber que ali eles encontraram os 12, ficaram reunidos e conversavam e diziam uns para os outros: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho de Emaús e como Jesus fora reconhecido por eles ao partir do pão. Que coisa maravilhosa, queridos. É reconhecer quem é o Cristo sobre a mim e sobre a tua vida. É reconhecer que o pão da vida está conosco e não nos abandona e não nos deixa e sempre estará à porta nos alimentar. E essa noite, como ele trouxe ao meu coração e quer deixar para o teu coração, eu termino dizendo para vocês o verso 48, como eu já li, vou repetir. Louvado seja o nome do Senhor. O verso 47 diz assim: e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Começa por você, viu? Começa por mim, por Jerusalém, vai mais, porque vocês, porque eu, porque você é testemunha destas coisas. O 49 vai nos dizer: eu lhes envio a promessa de meu Pai. Ele já enviou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas vocês fiquem na cidade de Jerusalém, até vocês serem revestidos de alto poder dos altos céus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Seja revestido, meu irmão, seja revestida, minha irmã, seja revestido pelo poder dos altos céus que o Senhor quer derramar sobre a mim e sobre a tua vida à noite. E assim eu quero agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.